Oi, gente, eu sou a Karina e esse é meu canal. Falando sobre livros, hoje eu vou falar sobre o livro A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro é o segundo livro que eu escolhi ler no Leitura Preta, que é aquela iniciativa da página Resistência Literária. E o desafio do mês de fevereiro era ler um livro que tenha ganhado uma premiação ou mais. E esse livro ganhou o Pulitzer em 1986. Se não for 86, eu deixo aqui. E é um livro que eu já tinha ouvido falar muitas vezes do filme, né? E já tinha ouvido falar do filme algumas vezes e tal. Porque foi adaptado para o cinema logo em seguida, né? Porque foi um filme, um livro que fez muito sucesso. Mas eu não tinha muito ouvido falar do livro. Eu sabia que o livro existia, já tem alguns anos que ele tá na minha lista. E daí eu acho que ano passado ainda ele apareceu por um preço muito baratinho pro Kindle. E eu comprei e deixei ele lá, porque eu sabia que tinha uma coisa meio de sofrimento e tal, e eu não tava numa vibes querendo ler coisas muito pesadas, apesar de estar lendo coisas meio pesadas. Meio que deixando ele pra lá. E daí, como eu resolvi, né, participar do desafio da resistência literária, é, então eu resolvi ler esse livro. E foi uma gratíssima surpresa. É um livro que, sim, ele tem sofrimento, ele tem abuso. Então, para você que tem problemas ou já passou por situações de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, violência policial, ele apresenta todas essas coisas. Então, se você é uma pessoa que tem esse tipo de problema com esse tipo de conteúdo que te traz traumas, é um livro que você deveria evitar. Mas se você é uma pessoa que não tem esses problemas e consegue ler um conteúdo assim um pouco mais vai ter um pouco mais de violência, desse tipo de violência que eu citei, é um livro que, como um todo, ele merece muito. Ele precisa ser lido. É um livro que ele conta a história da Sally. Ele é escrito em primeira pessoa, né? Porque são cartas que ela escreve para Deus inicialmente e depois são cartas que ela escreve para a irmã dela, né? Então ela meio que vai contando a vida dela por muitos anos, assim, dá pra ter uma noção de que são ali por volta de uns 50 anos que se passa durante o livro. Não é um livro extremamente longo, né? E por ser essa coisa de são cartas que ela escreve para Deus e para a irmã, então são cartas que não são muito longas, né? São cartas que são mais curtas. E daí depois tem um período que também ela recebe cartas da irmã dela, daí são cartas um pouco mais longas. Mas ainda assim, dá para você ler de carta em carta e fazer uma leitura assim mais. Se for uma carta que te deixou, né, mal e tal, dá pra você passar um pouquinho, esperar alguns dias, porque são trechos curtos, assim, pra ler. E, enfim, conta a história da Sally e da história da vida dela. Então, ela falando com Deus, né, da forma dela, que ela, que ela achou como falar com Deus, daquela forma, né, primeiro falando com Deus e depois falando com a irmã dela, né, mas contando da vida dela e das pessoas que convivem com ela, né, da vida dela quando ela morava ainda com os pais, como é que foi a questão do casamento dela, que não foi uma questão, né, não foi um casamento por amor, foi um casamento porque o pai dela queria se livrar dela, como era essa questão dela com o marido, né, e o marido tinha uma amante, e essa amante ele levou a amante pra dentro de casa, e ela acabou ficando amiga dessa amante dela, e ela se descobriu uma pessoa lésbica, né? Ela se descobriu lésbica porque ela não sentia nada por homens e daí quando ela tem contato com a Shug e ela se descobre uma pessoa lésbica, uma mulher lésbica. Então, e como é essa vida dela, como é a vida dela, né? Que vem de um ponto de extremo sofrimento, dor e abuso, e esse caminho dela vai. E ela vai traçando esse caminho até chegar num outro ponto que é mais pro final do livro, né? A vida dela vai melhorando ao longo do tempo, né? Não bem aos poucos, né? Mas ao longo do tempo a vida dela vai melhorando e as coisas vão acontecendo de uma forma. Tudo vai ficando melhor na vida dela. E eu acho que isso que me pegou bastante, assim, quando o livro terminou. Eu até escrevi isso na minha review quando eu escrevi no Goodreads. Que é isso, que a vida pode ser tão dura, tão cruel, as pessoas que estão à sua volta podem ser tão cruéis e tão duras com você, mas o tempo passa, a gente compreende melhor a vida, a gente compreende melhor as pessoas mudam, as pessoas melhoram, as pessoas se desculpam, elas pedem perdão, e as coisas muito difíceis ficam no passado.
e a gente supera elas, né? Seja de uma forma, seja de outra, seja porque alguém pediu perdão, seja porque aquela pessoa que era maldita com você morreu, você foi lá e cuspiu no túmulo dela, né? Então, tem tudo isso também. É um livro excelente, assim, é uma leitura que eu realmente recomendo, com as salvaguardas que eu falei lá no início, né? É um livro realmente que todo mundo deveria ler. Alice Walker escreve, assim, primorosamente, ela é maravilhosa. Porque você tem duas vozes, você tem só a voz da Sally e depois você tem a voz da, da irmã dela. E a Sally, ela é mais simples, ela não pôde estudar, então ela escreve várias coisas errado, né? Mas ainda assim, a visão que ela tem de tudo que tá à volta dela e a forma que ela transmite isso, a forma que a Alice Walker, a voz que a Alice Walker deu pra ela é realmente maravilhosa. E lembrando que esse livro é um livro que saiu em 1986, então muito provavelmente com 99% de certeza você vai achar ele numa biblioteca ou num sebo, né? Então, biblioteca você pode pegar sem pagar nada, só fazer seu cadastro lá na biblioteca. E sebo você paga baratinho e tal, 5, 10 reais. Como é um livro já bem antigo, se você pega as primeiras edições, às vezes, se não estiver faltando página, você pega um livro bem baratinho por 5 reais, às vezes até menos, tá? Então é isso, vão nos sebos aí, procurem. E vão na biblioteca também da sua cidade, da sua região, e procurem e leiam esse livro, tá bom? E também fiquem de olho se você tem um celular que tem uma tela grande, ou se você tem Kindle, né, mesmo. Você pode, se você tem um celular, é só baixar o aplicativo do Kindle. E se você tem o próprio Kindle, né, você consegue comprar na Amazon. Eu comprei muito baratinho, acho que eu paguei 10 reais. Foi assim, preço bem. Porque tava um preço muito barato mesmo que eu comprei. Normalmente eu compro livros no Kindle quando tá por esse preço aí. Esse foi meu leitura preta de fevereiro. A Cor Púrpura, de Alice Walker. Me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e lá no Goodreads, que eu tô sempre atualizando quais livros que eu tô lendo. Eu ainda não comecei a minha leitura de março, mas eu já sei qual é o livro que eu vou ler. O livro escrito e protagonizado por uma mulher negra. É isso, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!